Bigode Fogão! Muito bem-vindos! Boa semana para todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Donos da Bola. Eu estava com saudade de vocês, mas o dever me chamou semana passada e o Bigode assumiu aqui brilhando como sempre. Vamos ter uma semana cheia, uma semana de muita importância. Campeonato Brasileiro pegando fogo, a gente vai trazer tudinho para vocês, das fofocas, das possíveis punições. Vamos trazer tudo que tá rolando no futebol carioca e, obviamente, no futebol mundial, se assim for. Né, Bigode? Boa tarde, Bigodinho, tudo bem? Ótima tarde, tudo ótimo, na mais perfeita, uma semana abençoada, maravilhosa para todos vocês. Tô sabendo que o senhor brilhou mais do que o Júnior Santos no final de semana, hein? Olha, é difícil brilhar mais que o Júnior Santos, mas eu brilhei. Quero saber dessa história na hora do almoço, você vai pagar. Boa tarde, Thiaguinho, tudo bem? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Sempre um prazer estar com vocês. Vambora, mais Olha, eu tenho perguntas sobre o Vasco da Gama que eu preciso que o senhor me responda, hein? O senhor que cobre o Vasco todo dia lá, fica lá no churrasquinho. Tá aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O Fogão líder. Não venha com negócio de elefante, de árvore. Não gosto disso, tá? Cheguei ali, já gritaram. Fala que o elefante tribunal desse ano é diferente, porque o Luiz Castro meteu o pé. Mas o Arthur vai ficar. O Arthur vai ficar. Fogão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Flamengo em segundo, conseguiu empate ontem. O Cuca... Ele que fala que o Cuca tá reclamando de arbitragem é falar que o peixe tá nadando no aquário, né? Que o Bigode brilhou no pagode da Pedra no Sal. É a mesma coisa. Chega agora, tá casado, não pode. Então, assim, tá casado, né? Cara, deixa isso pra lá. Já tá oficial? Já saiu no bid? Hora. Já tá no bid? Eu tô igual o Dudu no Cruzeiro. Vai sabe, falar. Fiquei sabendo sexta-feira, inclusive, que é a mesma informações. Mas, bom, o que eu tava falando? Da tabela. Da tabela. Tirou o Flamengo, agora tem que fechar isso. Tem o Flamengo aqui na segunda colocação. Aí a gente vai pro outro lado da tabela aqui, que é o problema que a gente tá tendo agora, que é o Fluminense na penúltima colocação. E a gente tem o Vasco aqui na 15ª colocação com 7 pontos. Tá todo mundo embolado aqui, é óbvio, mas impacta, né? Porque a gente tá falando do time campeão da Copa Libertadores da América, ali embaixo. Tem muito campeonato pela frente ainda, mas tem que abrir o olho. É isso, Joãozinho? Você quer ver os melhores momentos do líder? Antes disso, daqui a pouco eu falo então. Porque eu tenho muito abraço pra mandar, porque pô, final de semana foi maneiro. Daqui a pouco eu mando, pera aí. Vamos botar os melhores momentos na tela do jogo do Fogão aqui. Thiago Carvalho e Flávio Amêndola. Jogo complicado pro Botafogo, muita gente secando o Fogão. O Fogão foi lá e fez o papel dele. Fez o papel dele, fez muito bem. Boa tarde, EV, boa tarde, todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Talvez não tenha sido o melhor Botafogo dos últimos jogos. Talvez tenha sido o jogo em que o Botafogo não conseguiu ser tão organizado e cedeu alguns espaços ao adversário que não vinha acontecendo. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima em termos de classificação da tabela, até mesmo para você se manter nessa invencibilidade. Acho que ontem, talvez pela primeira vez, o Gregori não tenha feito um bom jogo com a camisa do Botafogo. Isso é normal, né? É normal, natural, faz parte oscilar, ainda mais com essa quantidade de viagem o tempo todo. Mas o Tietê, mais uma vez, muito bem. O Tietê, para mim, ele, desde o momento que o Jefinho se lesionou e o Tietê começou a ser titular, ele passou a ser o equilíbrio desse time do Botafogo. Que quando ele vai bem, quando ele consegue encontrar os companheiros, encontrar os espaços, atacar os espaços, o Botafogo quase sempre leva perigo. Então, isso foi muito importante. Mas achei que o Botafogo poderia ter sido um pouco mais sólido ao longo dos 90 minutos. O que também é natural. Acho que a gente está num momento em que os times vão oscilar. A gente está chegando no meio da temporada. Mas se eu tivesse que escolher o grande nome do jogo de ontem, para mim, Marlon Freitas. Marlon Freitas. Esse passe aí já é brincadeira. Primeiro, que ele dá um passe entre os dois jogadores do Grêmio, de canhota, que não é a perna dominante dele. E aí o Cuiabano muito bem finaliza. Não comemorou, hein? Não comemorou. Levantou os braços. Não sei até que ponto isso é... Eu, se fosse ele, comemoraria. Eu acho uma besteira, mas eu respeito. Eu respeito também. Acho uma besteira. Aí amanhã tu vai pra Plim Plim. Bigode tá na Plim Plim. Aí bateu a audiência. Pá! Aí tu não vai postar no Instagram, pô? Claro. Tô bem no... Que ganhou da banda. Não, gente, pelo amor de Deus, mas tá bom também. Cada um faz cada um. Pelo menos ele fez o gol. Fez o gol. O que importa é que ele fez o gol. O Cuiabano tá jogando muita bola. E aqui, nesse programa, desde a tua estreia, a gente tá falando isso. Que agora, naturalmente, vai aparecer um monte de gente falando assim: ei, a gente fala dele, a tua estreia, moleque. Tá jogando muita bola. Thiago Carvalho, o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro
é o Botafogo? É o time que joga o melhor futebol nesse momento. Porque a gente fala muito de elenco e todo ano a gente fala sobre isso. O Flamengo tem o melhor elenco, o Palmeiras tem o elenco mais caro. Mas o Botafogo faz um trabalho muito, diria que bem digno do John Textor quando ele busca os jogadores. Por exemplo, quando contratou o Luiz Henrique, ninguém esperava a contratação do Luiz Henrique, ele da noite pro dia anunciou o Luiz Henrique. E desse jeito, contratando um ali, outro aqui, talvez nem sempre o jogador que é o mais visado do mercado, tirando o caso do Luiz Henrique, que de fato era, ele monta um time muito bom pro Botafogo. Pode ser talvez o time não mais caro do Campeonato Brasileiro, apesar da contratação do Luiz Henrique é muito alta, mas é um time que joga o melhor futebol nesse momento. Eu acho que isso é muito do trabalho do Arthur Jorge também. Sim. Porque muitas das peças que estão no Botafogo hoje, é claro que tivemos contratações, estavam no Botafogo ano passado e alguns jogadores estavam muito abatidos com a situação do Botafogo no último ano. Desde que o Botafogo caiu naquele Campeonato Brasileiro do ano passado, deixou declinar a campanha, eu diria até que o Arthur Jorge foi o primeiro cara a realmente conseguir fazer com que o time ganhasse ânimo novamente. Ele consegue fazer o time voltar a jogar, ele tem um estilo de jogo que ele consegue manter esse estilo. O Botafogo tem algumas baixas, jogadores que estão fora, que ele consegue fazer com novas peças, manter esse padrão. Eu acho que isso é muito importante. Fazer com, mesmo que as peças ele não tenha 100% do elenco, ele conseguir manter o padrão de jogo, o estilo de jogo que ele pensou para esse Botafogo, e o Botafogo tem funcionado assim. Uma prova disso é o Tietê, né? Sim. Que Fora de muita função. gente acha que ele tá jogando do meio, quando vê, acho que, se não o principal, é um dos Cara, principais a gente estava nomes desse Botafogo. conversando no Band News na área de manhã, e o nosso Marcos Lacerda, que é botafoguense, vai a todos os jogos, estava falando uma coisa. Se bota o Júnior Santos ali no lugar do Savinho, no amistoso contra o México, tá? Foi o time misto. O Brasil não perderia nada, de repente até ganharia na força do Júnior Santos. Vocês concordam? Talvez em no poder de jogo do explosão, México, talvez no em poder de amistoso. explosão, o Júnior Santos possa ser que entregue mais. Eu acho que o Savinho é um bom jogador, Não, tem um cara, bom potencial não, de essa drible. foi a discussão. Savinho é bom jogador, foi bem convocado e vai ajudar a seleção. O ponto é, se o Júnior Santos, que é brasileiro também, tivesse ali, perderia muito, entregaria também e jogaria até mais, porque tem mais funções de Eu repente. acho que você ganha em velocidade, você ganha em força física, Principalmente força física e explosão. mas você perde na técnica. Mas a gente precisa de um jogador como o Júnior na seleção, maluco. Acho O que cara eu- que quebra a linha, como vocês gostam de chamar, o cara que vai pra dentro. Acho que o importante do Júnior Santos é o momento, porque você vê que assim, o Botafogo tem um padrão tático, né? E todo esse time ele mantém esse padrão tático, jogando com basicamente 4 atacantes. O Júnior Santos é o cara que ele tem o poder de quebrar esse padrão e fazer o que ele bem entende. isso aí. Parece Ontem o ele salvou Sorin, a bola lembra em do cima Sorin? da linha, como se fosse um zagueiro. Aí ele arranca, faz gol. Cara, o Júnior Santos é incrível, a fase do Júnior Santos. Então o Dorival tem que olhar com carinho. Eu sei que já saiu a convocação, já tá lá. Justo. Mas se houver, Deus livre guarde, uma eventualidade, tem que olhar pro Júnior Santos. Vamos ver o Arthur Merece. Jorge falando sobre essa fase do Botafogo, a gente já volta aqui. Não significa nada nesta altura, é apenas e só a nona jornada, a nona rodada. É sempre importante ver valorizado aquilo que é o desempenho. São já alguns jogos consecutivamente a ganhar. Importante para nós, para que nós possamos sentir que o nosso trabalho tem depois resultados em termos de resultado. Sabendo que falta muito campeonato pela frente, portanto, nesta altura a liderança é justa por aquilo que temos feito, mas muito prematuro para podermos falar numa liderança confortável, porque vamos continuar a trabalhar para fazer mais e melhor é pensar já no próximo jogo para vencer e somar mais 3 pontos. Botafogo tá embalado, hein? Eu adoro essa, Pedrinho. Bigode, o Botafogo achou ali, o Thiago e o Bigode, a junção do perfil legal. Porque o Luiz Castro era um cadinho de nada arrogante, tem que respeitar, é a camisa de Botafogo. O outro era maluco, pediu pra ir embora porque perdeu pro Flamengo. O outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. Esse não, irmão, pezinho no chão. Botafogo tá aqui trabalhando, é prematuro. Ele não deixa subir a cabeça. Ele não né? deixa subir a cabeça e a gente sabe que o problema, um dos problemas do Botafogo ano passado foi interno. Foi vestiário, desandou a maionese, e vocês podem negar à vontade, mas você conhece gente do Botafogo, você eu conheço. Jogador e comissão. Então a gente sabe que desandou. Chegou o Diego Costa, o Blanco Tiquinho, o Castro era amigo de um, o outro lá português e gostava do... E desandou um pouquinho. E a gente também sabe, mesmo quem não jogou futebol profissionalmente, que vestiário é importante para ganhar título. Me parece que o Botafogo está no caminho certíssimo esse ano, não sei a opinião de vocês. Absolutamente. E é interessante um termo que o Arthur Jorge fala na entrevista coletiva sobre família. E aí ele cita a questão do Tiquinho Soares, que perdeu o pai nesses últimos dias, inclusive muita luz aí ao Tiquinho, aos familiares, aos amigos. E eu acho que é isso que o Botafogo está se tornando, especialmente depois do que aconteceu no ano passado. O Thiago falou aqui muito bem no início, nas primeiras falas dele, de que
como alguns jogadores que estavam no ano passado deram a volta por cima. O Marlon Freitas, eu acho que é o exemplo perfeito disso. Era o cara que estava sendo execrado pela torcida e hoje é o capitão do time. É simplesmente o cara que leva a braçadeira de capitão. É o cara que no vestiário pede a palavra antes e depois dos jogos. É o cara que dentro de campo orienta os companheiros. Então, perfeito. Eu acho que isso faz do Botafogo mais do que só um time de futebol. Eu acho que essa definição de família mesmo vale para esses caras. Ontem, depois do jogo, todos eles reunidos no centro do campo. Então a gente espera que isso continue ao longo da temporada. Muito bem. Dá para se iludir com esse Botafogo? Eu sim. Eu tô mais iludido que o Arthur Jorge. Tá mais iludido que o Arthur Jorge? Ele não tá tão iludido que ele é pezinho. Nisso, quero te passar um abraço aqui mandado pelo nosso parceiro Ferrugem.